Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos com Maria, nossa Mãe, para celebrarmos o Dia do Senhor. Ela transmite-nos uma mensagem, convida-nos a que nos abramos à ação do Espírito Santo, o fogo divino que Jesus, seu Filho, veio trazer à Terra. Inscreveram-se para a nossa celebração um grupo da Alemanha, 2 grupos do Brasil, um grupo da Costa do Marfim, um grupo da Irlanda e um grupo da Itália. Guiados por Maria, ela que é a morada perfeita do Espírito Santo, cantemos. Celebramos hoje o 20º domingo do tempo comum. Somos hoje convidados a fixar os nossos olhos em Jesus, guia da nossa fé, que quer socorrer-nos sem demora. Sim, Jesus vem socorrer-nos com o poder da sua cruz, que é para nós sinal de vitória e esperança. Presida a nossa celebração o Sr. Reitor do Santuário, Padre Carlos Cabecinhas. Cheios da alegria que nos vem de Jesus, louvemos o Senhor cantando.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, el Senhor esteja com vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Liebe deutsche sprechende Pilger, der Herr sei mit euch. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Caríssimos irmãos e irmãs, reunimos-nos para celebrar a nossa fé neste que é o dia do Senhor. Sentimos a necessidade deste encontro com o Senhor, porque este encontro enche de sentido a nossa vida. Preparemo-nos então para escutar aquilo que o Senhor ressuscitado tem para nos dizer, para acolher a sua presença, e façamo-lo, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas.
Senhor nosso Deus, que preparastes bens invisíveis para aqueles que vos amam, infundi em nós o vosso amor, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, alcancemos as vossas promessas que excedem todo o desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Jeremias. Naqueles dias, os ministros disseram ao rei de Judá: esse Jeremias deve morrer, porque semeia o desânimo entre os combatentes que ficaram na cidade e também todo o povo com as suas palavras, que diz: este homem não procura o bem do povo, mas a sua perdição. O rei Sedecias respondeu: ele está nas vossas mãos. O rei não tem poder para vos contrariar. Apoderaram-se então de Jeremias e, por meio de cordas, fizeram-no descer à cisterna do príncipe Melquias, situada no pátio da guarda. Na cisterna não havia água, mas apenas lodo, e Jeremias atolou-se no lodo. Entretanto, Ebed-Meleque, o etíope, saiu do palácio e falou ao rei: ó rei, meu senhor, esses homens procederam muito mal, tratando assim o profeta Jeremias. Meteram-no na cisterna, onde vai morrer de fome, pois já não há pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leva daqui contigo 3 homens e retira da cisterna o profeta Jeremias, antes que ele morra. Palavra do Senhor. Esperei no Senhor com toda a confiança e Ele atendeu-me. Ouviu o meu clamor e retirou-me do abismo e do lamaçal. Assentou os meus pés na rocha e firmou os meus passos. Pôs em meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Bendito
Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, estando nós rodeados de tão grande número de testemunhas, libertemo-nos de todo o impedimento e do pecado que nos cerca e corramos com perseverança para o combate que se apresenta diante de nós, fixando os olhos em Jesus, guia da nossa fé e autor da sua perfeição. Renunciando à alegria que tinha ao seu alcance, ele suportou a cruz, desprezando a sua ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Pensai naquele que suportou contra si tão grande hostilidade da parte dos pecadores, para não vos deixardes abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na luta contra o pecado. Palavra do Senhor. O Santo Evangelho vai ser proclamado em português, francês, inglês e alemão. Com o cântico novo que o Senhor pôs nos nossos lábios, de pé e cheios de alegria, cantemos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidónia. Então, uma mulher cananeia, vinda daqueles arredores, começou a gritar: Senhor, filho de David, tem compaixão de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demónio. Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Os discípulos aproximaram-se e pediram-lhe: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim trazer o fogo à terra, e que quero eu senão que ele se acenda? Tenho de receber um batismo e estou ansioso até que ele se realize.
Pensais que eu vim estabelecer a paz na terra? Não, eu vos digo que vim trazer a divisão. A partir de agora estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Jesus said to his disciples, "Do you think that I have come to establish peace on the earth? No, I tell you, but rather division. From now on, a household of 5 will be divided, 3 against 2 and 2 against 3. A father will be divided against his son, and a son against his father. A mother against her daughter, and a daughter against her mother. A mother-in-law against her daughter-in-law, and a daughter-in-law against her mother-in-law." In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, sondern Spaltung. Denn von nun an werden 5 Menschen im gleichen Haus in Zwietracht leben. 3 werden gegen 2 stehen und 2 gegen 3. Der Vater wird gegen den Sohn stehen und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Palavra da salvação. Caros peregrinos aqui presentes no recinto do santuário e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, as palavras de Jesus no Evangelho agora proclamado são provocatórias, deixam-nos perplexos. Jesus diz que vem trazer o fogo à terra, Jesus diz que vem provocar divisão. São palavras que pretendem, de facto, chamar a nossa atenção e por isso nos provocam.
Jesus proclama: eu vim trazer o fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda. No Antigo Testamento, a imagem do fogo era usada para referir a presença de Deus. Basta pensar, por exemplo, num episódio como o da sarça ardente, em que Deus se manifesta a Moisés, precisamente a partir do fogo. Mas podíamos trazer outros tantos exemplos desta forma como a imagem do fogo é usada para falar da presença de Deus, mas também da transformação que essa presença de Deus realiza no nosso interior. Sabemos que o fogo, onde passa, transforma. E essa imagem é também imagem da transformação que a presença de Deus, que o encontro com Ele, realiza no interior de cada um de nós. Assim, quando Jesus nos diz que vem trazer o fogo à terra, diz-nos que vem trazer Deus, que vem trazer Deus à nossa vida e que quer que experimentemos essa presença, que quer que façamos a experiência do encontro com Ele. Jesus diz-nos que este encontro com Deus, que esta comunhão com Ele, transforma a nossa vida, nos transforma e purifica. Eu vim trazer o fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda. Jesus vem trazer-nos este fogo da presença de Deus, e o que pretende é que nos deixemos inflamar por este fogo. Porque assim como o fogo se propaga a grande velocidade, se encontrar condições favoráveis, temos feito essa dramática experiência nestes dias com os fogos florestais que nos assolam, assim como o fogo se propaga a grande velocidade, também nós, quando fazemos esta experiência da presença de Deus na nossa vida, sentimos não só a necessidade, mas a urgência de o testemunharmos, de levarmos outros a fazer esta mesma experiência da presença de Deus nas suas vidas. Já há muitos séculos, São Cirilo de Alexandria, comentando estas palavras de Jesus, dizia que o Evangelho nos incendeia. O Evangelho nos incendeia e faz-nos fervorosos no Espírito. De facto, Jesus traz-nos a sua mensagem, as suas palavras, os seus mandamentos, a entrega da sua vida, e esse é o fogo que Ele quer que se ateie e que se propague. Mas somos sempre livres. Podemos sempre aceitar ou recusar este fogo que Cristo nos vem trazer. Podemos optar por rejeitar o convite de Jesus a uma maior comunhão com Deus, porque sabemos que este é um caminho exigente, um caminho que nos desinstala e incomoda. Podemos rejeitar este caminho que Jesus nos aponta porque nos impõe transformações na nossa vida. E por isso uns acolhem as palavras de Jesus e as suas exortações e outros rejeitam-nas. É por isso que Jesus pode ser motivo de divisão. Jesus diz que vem trazer divisão, não porque queira dividir-nos, não porque não queira que reine paz entre nós. Ele pode ser motivo de divisão porque nós somos sempre livres em acolhê-lo ou rejeitar as suas propostas. Sermos cristãos é deixar-nos inflamar pelo fogo que Cristo nos vem trazer, vivendo de acordo com a sua vontade, mesmo sabendo que isso nem sempre nos granjeia grande popularidade ou simpatia, mesmo sabendo que isso nem sempre é bem acolhido
por aqueles com quem vivemos ou contactamos. E é esta luz que podemos compreender também a experiência do profeta Jeremias, que nos era relatada na primeira leitura. É esta luz que podemos compreender a perseguição que o profeta experimenta. O profeta recebeu de Deus uma missão a que foi fiel, mas essa missão atraiu sobre si o ódio dos chefes e a desconfiança do povo de Jerusalém. E como confessa o próprio profeta, num outro momento, ele tinha dentro do peito um fogo, o fogo da presença de Deus e do zelo pela sua vontade. Um fogo que o impelia a profetizar e que o impedia de ficar calado. E por isso o profeta sentiu as consequências, experimentou a divisão que as suas palavras provocavam e viveu a perseguição. Caros peregrinos, o desafio é este: acolhermos o fogo que Jesus Cristo nos vem trazer, procurarmos esta comunhão com Deus, testemunharmos esta presença de Deus na nossa vida. E é impressionante verificar quanto o dinamismo da mensagem de Fátima nos aproxima desta página evangélica. A pequena Jacinta, a mais jovem dos 3 videntes de Fátima, incapaz de conter a alegria pela aparição de Nossa Senhora, tornou-se a primeira anunciadora da mensagem, logo depois da primeira aparição neste lugar, em maio de 1917. E quando Lúcia lhe pergunta por que foi contar aquilo que tinham combinado manter em segredo, Santa Jacinta justifica: eu tinha cá dentro uma coisa que não me deixava estar calada. Inflamada por este fogo que tinha no peito, não pôde deixar de se tornar anunciadora e testemunha daquilo que experimentara. E também o seu irmão, São Francisco Marto, usa a mesma imagem do fogo para falar da presença de Deus. Dizia ele: nós estávamos a arder naquela luz que é Deus e não nos queimávamos. Também na mensagem de Fátima, a luz, o fogo, é a imagem desta presença intensa de Deus que podemos experimentar na vida. Uma presença que somos desafiados a testemunhar, a levar a outros. Mas também a mensagem de Fátima, que é uma mensagem de paz, fez os santos pastorinhos de Fátima experimentar a difícil prova da divisão de que fala o Evangelho. Também eles fizeram a dolorosa experiência da incompreensão, da perseguição, mas não deixaram de testemunhar o fogo da presença de Deus nas suas vidas. A mensagem de Fátima é, por isso, um convite a fazermos esta forte experiência da presença de Deus na nossa vida, a procurarmos essa presença na oração, na celebração da Eucaristia e dos outros sacramentos, no contacto com os outros, a procurarmos o fogo da presença de Deus, mas também a testemunharmos com entusiasmo na nossa vida essa presença. Caros peregrinos, este é por excelência o tempo de férias. O mês de agosto é por excelência tempo de férias, mas não façamos férias da nossa vivência cristã. Não façamos férias de Deus. Em todos os momentos, também neste tempo, procuremos este encontro com Deus, que é fogo que transforma a nossa vida. E não nos cansemos de dar testemunho da nossa fé com alegria e com entusiasmo.
Irmãs e irmãos, professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, iluminados pela palavra de Deus que escutamos, alimento da nossa esperança e fermento de fraternidade, elevemos a nossa oração ao Pai do céu, cantando. Por todas as igrejas particulares e suas paróquias, pelos que aí dão testemunho da sua fé e pelos que sofrem por causa do Evangelho, oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Pelos governantes de todas as nações, pelos cidadãos perseguidos e humilhados, e pelas vítimas da violência dos poderosos, oremos. Pelas famílias divididas e sem paz, pelos filhos abandonados por seus pais e pelos pais a quem os filhos esqueceram, oremos. Pelos homens e mulheres de vida contemplativa, pelos religiosos, religiosas e lares cristãos, e por todos os que Deus chama ao seu serviço, oremos. Por nós próprios que escutamos a palavra, pela nossa conversão à sua mensagem e pelos nossos amigos e vizinhos, oremos.
Abri, Senhor, os nossos ouvidos à mensagem da palavra que escutamos e que Jesus trouxe à terra como um fogo, para corrermos com perseverança para a vitória de que a cruz é o sinal. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, das mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja.
Aceitai, Senhor, a nossa oblação, na qual se realiza a gloriosa permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmo. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai, Senhor, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha casa, mas a minha palavra será salva. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
O Senhor Jesus, pelo dom do seu corpo e sangue, aumenta em nós o dom do seu Espírito, que já recebemos no batismo. Assim, sempre que nos alimentamos do seu corpo e do seu sangue, cheios do seu Espírito Santo, formamos nele um só corpo e um só Espírito. O fogo do Espírito, como nos discípulos de Emaús, arde dentro de nós, quando nos encontramos com Jesus, quando o escutamos e quando recebemos em alimento. E Jesus quer que este fogo se acenda cada vez mais numa vida santa de discípulos, no amor fraterno e na obediência à sua vontade. De facto, só seremos seus amigos se fizermos o que ele nos manda. Só seremos seus amigos se deixarmos que o fogo do Espírito Santo arda dentro de nós e nos guie no nosso dia-a-dia. Com alegria, louvando o Senhor que se dá em alimento, cantemos.
nossos lábios um hino de louvor ao nosso Deus. Assim o podemos bendizer com um coração agradecido, porque Ele cuida de nós, retira-nos do lamaçal dos nossos pecados e firma os nossos pés na rocha firme da sua luz. Louvemos o Senhor, bendigamos o seu infinito amor. Como diziam os santos pastorinhos, digamos ao Senhor que o amamos e cantemos cheios de alegria. Oremos. Senhor, que neste sacramento nos fizestes participar mais intimamente no mistério de Cristo, transformai-nos à sua imagem na terra, para merecermos ser associados à sua glória no céu. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Algumas informações para esta semana. Hoje, à tarde, celebramos já a vigília da solenidade da Assunção de Nossa Senhora. E aqui em Fátima, de modo especial, vamos celebrar esta vigília com a oração do Rosário às 21h30 na Capelinha das Aparições, seguindo-se depois a procissão para o altar do recinto, onde teremos o canto do hino Acatistos. Na próxima segunda-feira celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora com o programa habitual dos domingos. Na sexta-feira, é dia 19 de agosto, celebramos a quarta aparição de Nossa Senhora nos Valinhos. Haverá o Rosário às 10 horas na Capelinha das Aparições, seguido da missa às 11 horas na Basílica da Santíssima Trindade. Às 21h30 faremos a oração do Rosário em procissão da Capelinha das Aparições até aos Valinhos, onde recordaremos esta aparição. Neste dia não haverá o Rosário às 12 horas e a missa das 12h30 terá lugar na Capela da Morte de Jesus. Aos domingos, a missa das 15 horas na Basílica da Santíssima Trindade tem interpretação em língua gestual portuguesa. E todos os dias às 21h30 far-se-á a oração do Rosário na Capelinha das Aparições, seguida da procissão eucarística. Com a bênção final, o Presidente fará também a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Caros irmãos e irmãs, não façamos férias de Deus. Procuremos deixar-nos tocar por este fogo de Deus, pelo fogo da sua presença, e procuremos testemunhá-lo na vida uns com os outros e com aqueles com quem contactamos. Aos que estão de férias,
votos de umas boas férias. A todos vós desejo um santo domingo e invoquemos a bênção do Senhor sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
sempre